sou a professora Isabel Cristina Gomes, do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre a família, a função da família, principalmente nas situações que envolvem algum paciente com algum sintoma ou doença mental. Para isso, a gente tem que tentar dimensionar duas coisas, né? Qual é a função da família, desde lá de trás até hoje, e o que a gente entende por família na medida em que na contemporaneidade a gente tem vários arranjos familiares, né? Para além daquele que foi o modelo mais tradicional desde o Brasil colonial, que era o modelo da família heterossexual patriarcal. Então, também acho importante dizer para vocês da onde que eu falo, né? Eu estou falando enquanto uma psicanalista, enquanto uma pessoa que trabalha com a clínica e que trabalha com psicanálise de casal e família. E é interessante porque desde Freud, né, existe até algumas críticas para a psicanálise de que a psicanálise desde o Freud sempre foi muito dura com as famílias, porque sempre buscou a origem e a causa da doença mental no funcionamento familiar. E é um pouco isso que a gente vai falar. Então, a família, né, desde os seus primórdios, mas principalmente a partir do modelo e da etapa do amor romântico, né, e para a psicanálise, ela é o lugar cuja função primordial é oferecer uma possibilidade de desenvolvimento global para todos aqueles que pertencem ao grupo. Então, quando a gente pensa principalmente na criança, é que ela tenha na família o primeiro modelo de vínculos afetivos que permita o seu desenvolvimento emocional, o seu desenvolvimento intelectual, psicomotor, dentro daquilo que a gente chama de desenvolvimento global. E se a família não consegue exercer essa função primordial, a gente vai dizer que essa família é disfuncional, né? E o que gera a disfuncionalidade na família é algo que muitas vezes vem sendo transmitido a partir das gerações passadas, inclusive, dentro daquilo que a gente chama alguma situação muito traumática, vivida em gerações anteriores e que muitas vezes não foi possível elaborar e que isso aparece numa terceira geração, por exemplo, muitas vezes dentro de uma patologia grave. Mas as famílias, elas também passam por determinadas situações que podem gerar crises. Essas crises podem levar àquilo que a gente chama a uma elaboração, a um amadurecimento e uma mudança positiva em todos, ou não. Ou pode, a partir da crise, gerar questões em todos os membros envolvidos, né? Então, uma das questões que a gente costuma dizer que pode gerar crises na família, né, e a família perder a possibilidade de exercer sua função primeira, são crises que podem acometer o casal, né, e cada vez mais hoje a conjugalidade ela é passível de terminar, de se construir outras conjugalidades, né? Mas o que é mais importante é que esses ex-cônjuges possam continuar exercendo a parentalidade, que essa não vai terminar nunca, né?
quem é pai, quem é mãe, eles vão ser sempre daqueles filhos. Então, o que a gente vê hoje, né, que a partir do divórcio, existem muito as famílias reconstituídas, nas quais a gente tem, muitas vezes, o marido da mãe, a esposa do pai, muitas vezes até os filhos, novos filhos que vieram dessa relação, mas esse não é o problema, né? Porque se puderem conviver com os filhos que cada um de repente teve de relações anteriores, a gente costuma dizer que para as crianças que estão envolvidas com mais adultos cuidando delas, que é o que a gente chama de pluriparentalidade, vai ser bom. A grande questão é quando a briga entre ou os conflitos conjugais nos ex-cônjuges interferem no exercício parental, que é quando a gente vê na interface com o judiciário as brigas pelas guardas, inclusive chegando na alienação parental. Outras situações que a família pode passar são perda de algum elemento da família, pai, a mãe, um dos irmãos, ou um filho que nasce com uma determinada deficiência, ou um dos genitores que desenvolve uma doença deficitária, né? E como é que a família vai se adaptar a isso? Então, de novo, a questão não é concreta. Pode haver isso e pode, inclusive, essa situação permitir que a família encontre uma outra forma de se relacionar efetiva e muito boa para todos, ou não, né? Outras situações de perda envolvem quando os pais ficam desempregados, então quando há uma perda de poder aquisitivo, social, né? Como é que também a família se ajusta, se adapta a novas situações, inclusive situações de imigração, de mudança cultural. Então tudo isso vai depender de como, né, nesse grupo que a gente vai encontrar dois subgrupos com funções e com naturezas diferentes, que é o grupo dos pais e o grupo fraterno, né, dos irmãos ou dos filhos. Se esses pais estão seguros, estão juntos, há uma questão afetiva, então a gente costuma dizer que as várias situações que podem detonar uma crise, um conflito, elas são, não facilmente, algumas mais que outras, elas vão ser superadas. A grande questão é quando fica algo que é muito difícil, limitante, no exercício principalmente da função parental. Bom, como eu tinha dito antes, então eu já falei um pouco que além daquela família tradicional que todo mundo conhece, pai, mãe e filhos, a gente hoje tem muito as famílias reconstituídas, assim como a gente tem as famílias homoafetivas, masculinas e femininas, né, que também ganharam o direito de existência pela via jurídica e cada vez mais elas estão se apresentando. Nas femininas, muitas vezes com duas mães pela via da reprodução assistida, nos homens pela adoção e muitas vezes pela barriga de aluguel, embora no nosso país isso não seja permitido. E de novo, acho que vale a ressalva de que o problema ou a construção de algum sintoma em um dos elementos da família não é causado pelo arranjo novo, que, por exemplo, aquela criança faz parte. Então, hoje a gente tem já crianças nascidas, né, nas famílias homoafetivas, e isso por si só não é motivo de problema.
mas é sempre como se dá a dinâmica de relacionamento entre pais e filhos, né? Ou se não existir mais os pais, que também pode ocorrer, infelizmente, mas avós cuidando de netos, mas esse também não vai ser o problema por si só, se eles puderem se adaptar. Acho que uma questão que é muito importante é que haja o respeito à alteridade, que pais ou avós possam entender que a expectativa colocada nos filhos e netos, muitas vezes, ela não pode ferir a individualidade que vai se constituindo neles. E a terapia de casal e de família, ela pode ser um espaço muito privilegiado para que o grupo possa entender que aquele que está apresentando um sintoma ou uma doença mental, ele é o depositário também dos aspectos doentes de todos os elementos da família. E o quanto cada um precisa entender qual é a sua parte, né, de contribuição na doença do outro. Isso vale para a doença mental, isso vale para alguns outros sintomas envolvendo agressividade, uso de drogas, uma certa forma reativa de algum elemento na família, e também para que o casal possa de repente entender que os conflitos que acometem um casal precisam ser elaborados, ou se não puderem ser elaborados e o casal se separar, que isso interfira o mínimo possível no exercício parental. Então, é por isso que a gente acredita que esse espaço da terapia com o grupo, ou com o casal, ou familiar, ela é muito positiva porque ela permite um diálogo, uma verdadeira percepção de quem é um, de quem é outro, e quando a gente diz diálogo, a possibilidade de falar para o outro e ouvir o outro, mas o outro como sendo outro, e não aquilo que eu queria que acontecesse, e não aquilo como verdade de um e que queira colocar para todos os outros. Bom, eu agradeço a atenção. Qualquer dúvida, vocês podem consultar o meu e-mail. Obrigada.